Então, hoje a nossa temática, né, é divisão sexual do trabalho e a pandemia. Está aqui conosco Mônica Vilaça, que é doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFPB. Mônica atuou como coordenadora pedagógica do Centro de Formação em Economia Solidária do Nordeste, projeto de Secretaria Nacional da Educação da Economia Solidária, pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, no ano de 2011 a 2017. Mônica trabalha, né, com pesquisas voltadas para as mulheres, gênero, povos e comunidades tradicionais, trabalho, economia solidária, cuidado e economia feminista, né? Então, Mônica tem bastante coisas para estar dialogando com a gente. E a outra convidada da gente hoje é a professora Maíra Kubik, é professora da Universidade Federal da Bahia, na área de teorias feministas, do Departamento de Estudos de Gênero e Feminismo, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Maíra também é professora no programa de pós-graduação em estudos interdisciplinares sobre mulheres, gênero e feminismo, é pesquisadora do NEIM, que é o Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher, e Maíra atua na área de teorias feministas, feminismo, estudo de gênero, participação e representação política das mulheres. Então, a gente passa para a Maíra. Maíra, 20 minutos, eu te aviso, faltando uns 5 minutos, eu te aviso, tá bom? Boa tarde a todos, todas, todos. Fico bem feliz de estar aqui, né? Seria ótimo se a gente estivesse presencialmente, e aí eu poderia passar um São do João com vocês na Paraíba, mas enfim, quem sabe uma próxima vez. Prazer em conhecer a Mônica, que eu não conhecia, e com certeza vai ser muito bom também te ouvir. A Áurea me convidou para falar sobre a divisão sexual do trabalho na pandemia, né? Acho que é um tema super importante, assim, que a gente realmente precisa refletir com cuidado sobre ele, porque eu acho que, por enquanto, a gente não tem muitos dados para pensar sobre ele. Acho que a gente tem mais uma sensibilidade, assim, né, de pensar que quem está conseguindo, quem pode ficar em casa tem sentido um aumento das tarefas de cuidado, né, porque se trata de uma crise sanitária, né, então as pessoas estão precisando de mais cuidados de saúde e as mulheres são mais responsáveis pelo cuidado na nossa sociedade. E para quem não está conseguindo ficar em casa, essas tarefas têm se acumulado, né, então as pessoas que têm trabalhado fora e continuam acumulando essas tarefas de cuidado dentro de casa, né. Então, acho que é uma questão super relevante, mas que a gente não tem dados ainda, né. Assim como a gente também não tem muitos dados sobre o aumento da violência doméstica. A gente tem uma matéria aqui, outra ali, que sai falando que o feminicídio aumentou, mas não existe ainda nenhum levantamento muito consolidado sobre isso. Então, eu vou falar aqui sobre a divisão sexual do trabalho um pouco a partir dessa sensibilidade de ver o que está circulando de informações, né, o que as pessoas têm dito, mas assim, sem me basear exatamente num estudo, né, eu acho que vou mais trabalhar com possibilidades, com hipóteses, né, porque isso ainda precisa ser consolidado, né. Então, primeiro, eu tô olhando pro lado aqui que eu fiz umas anotações, tá, gente? Eu não sei ser youtuber, não, de ficar falando assim direto, eu preciso ficar consultando aqui meu caderno. Um dia eu vou chegar nessa espontaneidade de falar direto na câmera, mas enfim. Primeiro eu queria falar sobre o que eu considero divisão sexual do trabalho, né? Porque eu acho que é importante trazer o conceito. Não sei se a Aurea encaminhou para vocês um texto que eu tinha passado, que é de uma pesquisadora francesa, Danielle Kergoat, que está no Dicionário Crítico do Feminismo, que é um livro que a editora Unesp publicou tem alguns anos, foi organizado pela socióloga Hélène Iratta, que é uma socióloga brasileira, junto com outras autoras francesas, e esse verbete da divisão sexual do trabalho que a Danielle Kergoat construiu, eu acho que ele é muito útil, porque ele traz o conceito de uma maneira muito crua, né, muito básica, assim. Ela fala, a divisão sexual do trabalho, ela é, primeiro, uma relação social, então, para ela acontecer, a gente precisa que existam pessoas que sejam ditas homens e ditas mulheres dentro da sociedade, e aí é bem importante a gente pensar nesse ditas, porque a gente não está falando
de biologia, a gente está falando da percepção social que se tem do masculino e do feminino, então a gente pode incluir nessa reflexão da divisão sexual do trabalho uma perspectiva que não seja apenas cisgênera, né? A gente também pode falar de mulheres transgêneras dentro da divisão sexual do trabalho para cumprir o papel social de mulheres, e de homens trans para cumprir o papel social de homens, né? Então a gente não está falando de biologia. Então, primeiro, a divisão sexual do trabalho, ela é uma relação social entre o masculino e o feminino, e ela é uma relação hierárquica. Isso significa que os trabalhos masculinos valem mais do que os trabalhos femininos. Essa questão da divisão sexual do trabalho, ela começou a ser pensada em termos teóricos, né, a partir daquela formulação da Simone de Beauvoir, do tornar-se mulher, né, não se nasce mulher, torna-se, em que ela fala sobre os processos de vida em que as mulheres vão assumindo o papel feminino, né? Ela fala essa frase, não se nasce mulher, torna-se, no segundo tomo do Segundo Sexo, em que ela está tratando da infância, e que ela nota que até o início da adolescência, antes dos hormônios começarem a influenciar os corpos, meninos e meninas tinham os corpos muito similares, e que isso, então, significa que não se deveria colocar uma divisão nas brincadeiras, né, de meninos brincam de carrinho, né, por exemplo, e meninas brincam de boneca, né, então ela mostra que existe uma construção social por trás dessa divisão, né, e que os papéis que homens e mulheres adquirem na vida adulta já são imputados a eles e a elas desde a primeira infância. Agora, se a Simone de Beauvoir faz essa formulação a partir de 1949, obviamente que na vida das mulheres isso já estava presente desde sempre, as mulheres percebiam, embora isso não tivesse sido formulado academicamente, teoricamente, na sua experiência concreta de vida material, esse acúmulo de tarefas, né, e essa divisão das tarefas e as relações de poder, porque se você está dentro de uma relação de poder como oprimido, você sente essa diferença, né, em relação a quem está hierarquicamente acima de você na relação. Então, eu acho que é muito importante entender que a questão da divisão sexual do trabalho tem a ver com as experiências materiais de vida das mulheres, né? E aí, as feministas, quando elas vão pensar nessa divisão, elas pensam, então, que tipos de trabalhos são considerados masculinos e que tipos de trabalhos são considerados femininos. Os trabalhos masculinos, eles são considerados trabalhos mais produtivos, ou seja, os trabalhos que geram mais riqueza. E os trabalhos femininos seriam os trabalhos não remunerados, né? Os trabalhos relacionados à reprodução. Então, um trabalho é relacionado à produção e outro à reprodução. Isso é pensado de uma maneira bastante esquemática, né? Porque a gente sabe que as mulheres também produzem, né? As mulheres estão envolvidas com o trabalho produtivo. Então, quando a gente pensa no lugar social das mulheres, na verdade, elas estão acumulando tanto o trabalho reprodutivo quanto o trabalho produtivo. O que elas querem dizer por trabalho reprodutivo? Não é apenas o gerar uma vida, né? Porque isso é uma parte de uma maternidade biológica, né? Se a gente está falando de mulheres cis, ou de uma paternidade biológica, se a gente está falando de homens trans. Mas não é em relação a isso que elas estão falando, elas estão tratando de quando, depois do nascimento de uma criança, determinadas pessoas ficam mais responsáveis pelo cuidado dessa criança, né? Então, as mulheres, geralmente, né, são as mais responsabilizadas pelo cuidado dos filhos, assim como também elas são mais responsabilizadas pelo cuidado dos idosos. Assim como também as mulheres são mais responsáveis pelos trabalhos domésticos, pelos trabalhos dentro de casa. E aí, isso que acontece dentro de casa é transportado também para a esfera produtiva, né? Então, a gente tem os homens nos trabalhos mais valorizados, e aí eu destaco aqui a condução das Forças Armadas, a liderança das igrejas e a política institucional como
lugares onde os homens estão em destaque, né? E as mulheres, elas acabam incluindo, operando também no trabalho produtivo, o lugar social delas no trabalho reprodutivo. Então, as mulheres estão mais ligadas à área de saúde, cuidados, à área de educação, né, e aos trabalhos domésticos. E aí, pensando no trabalho doméstico formalizado, não naquele realizado para dentro da família pela própria mulher, mas sim nas trabalhadoras domésticas, que são em sua imensa maioria mulheres e são em sua imensa maioria mulheres negras. Aqui, nessa questão da pandemia, eu acho que a gente tem um primeiro dado que é bastante importante de pensar na divisão do trabalho, que é a imensa maioria das trabalhadoras, dos trabalhadores de cuidado são mulheres, né? Então, enfermeiras, fisioterapeutas, todas as pessoas que estão envolvidas nessa chamada linha de frente da Covid-19, a maioria é de mulheres, né? E que estão em situação bastante precária, né? A gente vê as reportagens falando sobre a falta de equipamentos, de proteção individual, sobre as jornadas excessivas de trabalho, sobre a má remuneração, enfim, sobre a pressão psicológica, né? Então, a gente tem aí nas enfermeiras, né, uma linha de frente muito significativa, nas técnicas de enfermagem também, uma linha de frente muito significativa da divisão sexual do trabalho e que tem a ver com esse trabalho reprodutivo que eu dizia no início, né? E aí, a essa formulação, né, que as feministas fizeram, que vem do feminismo europeu, principalmente, né, dos anos 70, eu acho que a gente tem que colocar um olhar crítico brasileiro em cima delas, né, para ver o que nos serve ou não dessa formulação, porque em uma sociedade que se organizou como a sociedade brasileira, a partir do colonialismo, eu acho que fica muito complicado a gente simplesmente pegar esses conceitos esquemáticos da divisão sexual do trabalho e aplicar eles aqui. Eu acho que a gente tem que complexificar eles, né? Então, uma sociedade colonialista cujo modo de produção durante séculos se baseou na escravidão, obviamente a divisão do trabalho não dá para ser pensada da mesma maneira que foi pensada na Europa nos anos 70, né? Por quê? Porque aí eu cito uma pesquisadora brasileira bastante importante, né, a Lélia Gonzalez, num artigo dela que chama Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, ela nos mostra como a divisão sexual do trabalho operou durante a escravidão, né, com as mulheres brancas sendo responsáveis pela reprodução dos filhos, aspas, legítimos da Casa Grande, como as mulheres negras foram responsáveis pelo trabalho doméstico, né, pelo trabalho de alimentação, estavam também na lavoura, né, nos campos de trabalho, e também estavam sendo obrigadas a prestar os serviços sexuais, né, então elas estavam sendo estupradas por homens brancos. Então, quando a gente pensa a divisão sexual do trabalho no Brasil, a gente precisa necessariamente também pensar ela imbricada com a divisão racial do trabalho, né, pensando que no Brasil, na minha percepção, raça constitui classe social. Então, eu acho que quando a gente vai pensar também na divisão sexual do trabalho em relação à pandemia, levando em consideração uma perspectiva interseccional, a gente tem que pensar sobre quem pode ficar em casa, quem não pode ficar em casa, e como estão sendo desenvolvidos os trabalhos domésticos desses dois grupos sociais. Por quê? Eu pego um exemplo trágico do Rio de Janeiro, de que a primeira pessoa que faleceu pela Covid-19 no Rio de Janeiro foi uma trabalhadora doméstica, uma mulher negra que foi contaminada pela sua patroa branca que tinha acabado de voltar da Itália. E a patroa sobreviveu e ela não, né? E ela estava trabalhando na casa da patroa quando foi contaminada. E a gente pode pegar um exemplo trágico e dilacerante, que foi o caso Miguel, né, há 2 semanas atrás, de que também a sua mãe do menino Miguel estava trabalhando, né, num prédio de alto luxo no Recife. Vocês devem provavelmente ter acompanhado, e
E, enfim, o Miguel veio a falecer por conta do racismo e de uma negligência absurda, de uma violência absurda da patroa branca que colocou o menino no elevador, sem, enfim, exercer esse trabalho de cuidado que a gente estava falando agora há pouco, né, que seria atribuído às mulheres. Então, quando a gente pensa divisão sexual do trabalho, a gente está pensando essas relações sociais num nível macro, mas a gente precisa trazer elas para a realidade para elas fazerem sentido, né? Porque quando a gente fala de estruturação das relações sociais, elas só são perceptíveis quando elas estão na nossa realidade concreta, né? Quando a gente vê de que maneira a vida se organiza por meio delas, né? Então, eu acho que essa questão é fundamental de perceber do trabalho doméstico em relação ao Brasil, né, divisão sexual do trabalho no Brasil. Uma outra questão também é que as mulheres são a maioria das pessoas pobres, né? Então, quando a gente pensa a pandemia, existe uma crise econômica evidente que é consequência dessa pandemia. No Brasil já estava em crise antes, né? E a crise se agrava. E as mulheres, elas são a maioria das trabalhadoras informais também. Então, num contexto de crise econômica, as mulheres vão estar em uma situação de vulnerabilidade maior do que os homens, né? E isso foi pensado, de certa maneira, né, na votação da renda básica no Congresso Nacional, tanto que as mães solo, foi aprovado que as mães solo receberiam o dobro da renda das demais, né, das demais pessoas. Só que há muitos relatos que existe uma dificuldade enorme de acessar essa renda básica pelas mães solo. Tem algumas advogadas que já estão denunciando pais das crianças que têm registrado o CPF das crianças para receber a verba antes das mães, né? Então a gente tem um processo aí muito perverso também, que precisa ser analisado. Eu não tenho também dados, né? Tenho visto isso ser comentado, circulando, mas acho que é uma outra questão também que a gente tem que pensar. E, assim, quando a gente pensa a divisão sexual do trabalho, as teóricas, estou vendo aqui que eu tenho mais 4 minutos, né? Estou contando aqui. Quando a gente pensa a divisão sexual do trabalho, as pessoas que teorizam sobre isso, né, elas também pensam sobre como essa divisão se mantém. E aí elas elencam algumas questões, assim, né, que favorecem a manutenção dessa divisão. Uma delas é a questão da tradição e dos costumes, né, a gente acaba reproduzindo essa divisão porque nós nascemos numa sociedade que estava estruturada dessa maneira e a gente segue essa reprodução, né, nós nascemos e aprendemos com a nossa família como isso se dá e assim continuamos, né. Uma outra questão é por meio das leis. Então, as mulheres podem ter leis que as favoreçam, mas também podem ter leis que as prejudicam, que as controlem, né? Então, acho que um exemplo de leis que favorecem as mulheres é a Lei Maria da Penha, ou a própria lei que permitiu o divórcio. Foi uma enorme conquista para as mulheres na época, né? Mais leis que proíbem também são bastante presentes, né? E aí eu citaria, por exemplo, o impedimento à realização de aborto legal e seguro no Brasil, né? Que o Brasil tem mais de 800 mil abortos ilegais realizados por ano, e a maioria em situação bastante precária, que coloca em risco a vida das mulheres. A gente não tem até hoje nenhum tipo de legislação sobre isso, né? Que permita isso. A gente tem no Código Penal autorização, Código Penal de 1940, autorização para que mulheres que tenham sido estupradas ou que corram risco de morte possam realizar o aborto, e tem a decisão do Supremo Tribunal Federal de 2012, eu acho, 2011, que permite o aborto em caso de fetos anencéfalos, né? Mas a gente não tem, de fato, uma política pública em relação a isso, né? E um outro meio, né, finalmente, que mantém a divisão sexual do trabalho é a violência, né?
E aí, eu acho que, de novo, eu já falei na abertura aqui, né, mas eu acho que a gente tem que pensar nessa pandemia como está acontecendo a violência contra as mulheres, né, a gente sabe que existe, a violência ela não é só física, né, ela é uma violência que pode ser patrimonial, ela é uma violência que pode ser psicológica também, existe uma ocorrência muito frequente de encarceramento das mulheres dentro de casa, né, e como é que isso acontece dentro de uma pandemia em que as pessoas estão ficando mais tempo dentro de casa, né, então, se tem indícios, né, de aumento da violência doméstica e do feminicídio. Em São Paulo, saiu uma matéria na Folha de São Paulo, né, de que teve um aumento de 44,9% da violência doméstica durante esse período da pandemia e um aumento de 46,2% dos feminicídios. Eu não vi matérias sobre outros estados, acho que seria muito importante ter esses dados, né, mas eu acho que também é preciso pensar se as mulheres estão conseguindo, de fato, fazer a notificação, né, como é que isso está acontecendo quando elas fazem a notificação, como é que tem, por exemplo, uma medida protetiva em que o agressor tem que sair de casa, mas aí não pode sair de casa em tempos de pandemia, né, como é que isso está acontecendo? Não sei, né, a gente precisa conversar sobre isso. Então, eu acho que essa é uma questão bastante grave também. E, por fim, só para fechar, como eu disse, né, as mulheres, na perspectiva da divisão sexual do trabalho, têm a responsabilidade maior pelo cuidado dos filhos, e tem uma questão que está muito central também na pandemia, que é as crianças tendo aulas em casa, né, as crianças tendo aula EAD. Então, as mulheres estão sendo as principais responsáveis por acompanhar as crianças nesse processo formativo, que antes era uma tarefa que era dividida, né, com a escola, né, agora a escola está acontecendo dentro de casa, e as mulheres também têm sido bastante sobrecarregadas em relação a isso. Eu acho que é mais um dado também do que é essa sobrecarga, né, das mulheres nessa perspectiva da divisão sexual do trabalho. Então, para voltar ao começo da minha fala, né, quando a Simone de Beauvoir fala sobre o tornar-se mulher, ela não fala com alegria desse tornar-se, né, para ela é um tornar-se bastante pesaroso, porque ela diz que quanto mais a gente vai assumindo as responsabilidades que foram designadas para as mulheres na sociedade, é que a gente vai se tornando mulher, né, então tornar-se mulher, na verdade, é assumir toda essa carga de trabalho que é nos destinada e que nos coloca numa posição hierarquicamente inferior aos homens na sociedade. Posição essa, né, volto a dizer, que tem que ser entrecruzada numa análise em relação às dinâmicas de raça e classe também. Então, são alguns elementos, né, para esse pontapé inicial. Já falei 22 minutos, estou parando por aqui. Obrigada. Obrigada a você, Maíra. Tenho várias anotações aqui. Deixa eu começar a perguntar. Tenho várias perguntas. Vou passar para a Mônica. Mônica, aí 20 minutos, 25, por aí. Tá bom? Bem-vinda. Muito obrigada. Certíssimo. Tá tranquilo o áudio? Certo. Então, vamos lá, né? Continuar essa roda. É muito importante podermos ter esses espaços de troca, mesmo com todas as restrições que a Maíra já começou citando no início, né? Realmente, o ideal e o necessário, o desejado, seria estarmos juntas e juntos numa mesma sala, trocando e podendo ampliar, né? Porque a troca, ela se realiza de forma bastante restrita por esses meios, eu acho que isso é uma questão que precisamos sempre lembrar. Mas é importante podermos ter esses espaços para, enfim, nos encontrarmos, mesmo nesse momento de restrição de contato, né, de isolamento social. Então, agradecer a Áurea o convite e a Maíra a possibilidade desse momento aqui juntas, né, contribuindo nessa roda. Eu quero começar, eu vou colocar uma apresentação, mas antes de chegar na apresentação, eu queria começar com uma questão para cada uma e para cada um que está aqui nesse momento, pensando, né, se já tinha ouvido falar de cuidados, isso como uma questão para cada um ir refletindo, ou para cada uma, se já tinha ouvido falar de cuidados, e se já tinha ouvido o que pensavam sobre cuidados, tá? Então, fiquem com essa questão aí guardada, para quando a gente for conversar, de repente a gente retomar, e eu acho que é, inclusive, interessante para vocês refletirem a partir do que a gente está discutindo aqui hoje, né? Então, eu vou lá para
para outra tela. Eu vou estar trazendo aqui para essa discussão algumas questões com relação ao que Maíra já apresentou, e eu vou estar complementando e trazendo outros elementos para a gente ir pensando essa discussão específica sobre a divisão sexual do trabalho e como as mulheres, eu vou colocar as mulheres como protagonista dessa produção de conhecimento, têm contribuído na construção e nessa elaboração, né? Então, aqui eu estou falando de dimensões do mundo do trabalho, para a gente pensar essa produção de conhecimento, quando a gente fala, por exemplo, da necessidade de reconhecer essa múltipla construção da sociedade, ou seja, reconhecer que nós temos mulheres, homens, negras e negros, indígenas, a gente precisa reconhecer também essa pluralidade de produção de conhecimentos, mas essa também pluralidade de formas de viver o mundo, né? E aí eu queria começar a falar um pouquinho sobre essa questão de conhecer o mundo, né? Sobre as investigações das mulheres. E sobre o fato de como é importante a gente reconhecer que quando as mulheres passam a produzir conhecimento, quando as mulheres passam a pesquisar, elas mexem em toda a forma como a gente pensava e conhecia e explicava o mundo, né? Eu acho que essa é uma primeira questão que eu gostaria de trazer para a gente entender que quanto mais a gente envolve e reconhece as produções e as formas de conhecer e de explicar o mundo de outras e de outros, a gente complexifica a nossa forma de viver, né? E uma das questões que eu acho que as mulheres trazem, que é muito importante, é que quem é que pode ser sujeito do conhecimento e qual a validade do conhecimento produzido. Essas são questões para a gente ir entendendo o lugar que tem o debate sobre o trabalho doméstico, o debate sobre o trabalho de cuidado, sobre a divisão sexual do trabalho, dentro das reflexões sobre o mundo do trabalho, né? Um outro ponto que é interessante para a gente pensar é sobre o fato de uma afirmação sempre permanente e apresentada de que o conhecimento produzido, que nós conhecíamos até então, e que era um conhecimento majoritariamente produzido por homens, era um conhecimento que é tomado como neutro, né? Enquanto que o conhecimento produzido pelas mulheres, quando vai falar de afeto, quando vai falar de emoção, quando vai falar de território, de vida, seria um conhecimento marcado por uma parcialidade, né? E essa parcialidade, ela tem uma razão de ser, e ela é reconhecida pelas mulheres, porque essa parcialidade, na verdade, traz uma outra experiência de viver o mundo. E uma outra questão que eu queria trazer para a gente também pensar essa questão das contribuições que as mulheres fazem quando elas investigam, é o debate sobre a nossa afirmação de que o conhecimento ele precisa ser situado, precisa ser localizado e precisa ser corporificado, né? E aí eu cito até uma autora, eu posso depois deixar com a Áurea um texto da autora, que pode ser subido de repente para a biblioteca, para quem tenha mais interesse em investigar, em ler, né? Eu estava marcando o tempo, mas eu passei direto, aí qualquer coisa você me avisa, tá, Áurea? Nessa questão do conhecimento situado e localizado, as mulheres fazem uma afirmação de que não há condições de nós falarmos de um conhecimento, né? Os conhecimentos são múltiplos. Isso é muito interessante quando a gente liga, por exemplo, com o que Maíra já tinha falado, de que quando nós pensamos conceitos como a divisão sexual do trabalho, é importante a gente entender que esse conceito é construído dentro de um determinado contexto histórico, dentro de um contexto territorial, e que quando a gente vem para o Brasil, quando a gente vem para a nossa realidade, nós precisamos pensar como nós podemos usar e como esse conceito pode ser pensado, né, organizado. E aqui eu vou seguindo, eu vou fazer só umas ligações com o debate da divisão sexual do trabalho, mas eu vou focar mais em um aspecto que é a discussão de cuidados. Eu estou fazendo esse caminho para a gente se lembrar de que nós caminhamos, né, nosso processo de construção, não vou falar de acúmulo, mas ele se constrói, né? São tijolos que vão sendo colocados dentro de uma certa estrutura, uma árvore que cresce, que ganha galhos, a imagem que nós queiramos usar, mas dentro do debate da divisão sexual do trabalho, nós acumulamos uma certa discussão e, a partir dele, nós andamos e caminhamos para pensar, por exemplo, os debates do trabalho doméstico e do trabalho de cuidados. Esse dicionário que a Maíra trouxe o verbete é muito interessante porque ele não cita, ele não tem nesse momento ainda o debate de cuidados, né? Isso é muito importante para a gente lembrar sempre dos momentos históricos em que o nosso conhecimento vai se movimentando e vai se complexificando. Então, quando a gente está falando de divisão sexual do trabalho, como já foi apresentado, né, a gente está falando inicialmente dessa dinâmica de organização complementar do trabalho, uma divisão que garante poder aos homens, né, sobre as mulheres, pelos espaços ocupados pelos homens, são trabalhos realizados no espaço público, como já colocado, trabalhos que são remunerados,
E o fato de serem remunerados confere aos homens poder sobre as mulheres. Então, o que é importante falar é que quando nós estamos falando da complexificação do mundo do trabalho, nós estamos falando de que um trabalho não prescinde do outro, né? Quando nós falamos de divisão sexual do trabalho, nós estamos falando de trabalhos necessários para o funcionamento da vida. E eu não estou falando que o modelo de trabalho produtivo que nós temos é o modelo que nós queremos. Mas o que eu estou querendo colocar aqui é que, na verdade, nós precisamos agir sobre o mundo para poder viver. Então, dentro dessa forma como se organiza, os homens possuem um poder que submete as mulheres. Então, tem esses dois princípios que já estavam lá no texto, né, tanto da separação, o que é trabalho de homem, o que é trabalho de mulher, e essa lógica da hierarquização, né, que trabalho de homem vale mais do que trabalho de mulher. E aí eu vou para um primeiro recorte, que é o primeiro recorte já está posto, né, desde enfim, o que a gente estava colocando, que é a lógica de que os homens vão para a esfera produtiva, acessam os trabalhos que passam a ser vinculados a uma lógica de mercado, que passam a ser pagos, e as mulheres são mantidas na esfera reprodutiva, né? E eu acho que isso já foi bem explicado. Então, eu quero passar para um segundo recorte, né? Que é nessa esfera produtiva, em um dado momento, quando as mulheres são mobilizadas para essa esfera, essas mulheres também são localizadas em trabalhos que são compreendidos como feminizados, né? E aí aí a gente tem essa, digamos, essa formulação que nos permite olhar para esses dois recortes, e aí a gente volta agora para o primeiro recorte, né? Que é sobre esse trabalho das mulheres realizados na esfera reprodutiva. Ele passa a ser complexificado e discutido, né? Nós vamos ter todo um período de debates, discussão sobre o trabalho doméstico, a necessidade de pensar, talvez, que uma estratégia seria a busca pelo pagamento desse trabalho doméstico, né? Então, nós vamos ter um debate sobre o trabalho doméstico e surge o trabalho de cuidados. Esse debate do trabalho de cuidados, ele é muito recente, né? Ele tem vários momentos diferentes, mas ele se apresenta de forma mais forte a partir da década de 90. Eu vou mostrar depois, assim, nós temos um autor aqui em 82, apresenta pela primeira vez o conceito, mas vamos lá. Características, né? O que é que caracteriza esse trabalho doméstico e de cuidados, quando a gente começa a pensar nele? Uma primeira questão é que ele é invisível, né? Eu fiz um trabalho com mulheres em que elas definiam que o trabalho doméstico era um trabalho sem fim. Elas acordavam e dormiam trabalhando e que esse trabalho não era reconhecido. E é um trabalho naturalmente atribuído às mulheres por diversas razões, e a gente pode depois discutir mais. Apoia-se sempre um apelo ao amor, né? Mulheres, elas são chamadas a essa esfera afetiva, o espaço do lar, o espaço da casa, que atribui e estabelece, né, uma responsabilidade moral para as mulheres com relação ao cuidado e essa subsistência da vida, com a subsistência com a vida. E, por fim, esse ponto de umas dimensões morais do trabalho de cuidado, depois eu vou retornar a ele. E aí, quando eu estou falando desses dois trabalhos, né, do trabalho doméstico e do trabalho de cuidados, é interessante pensar que as mulheres, até um determinado momento, só discutiam o trabalho doméstico, né? Não que não tivessem reflexões sobre as dimensões de cuidado que estavam presentes nesse trabalho. Mas, em um determinado momento, o trabalho de cuidados passa a ter mais atenção, e ele passa a ter distinções dentro do espaço do trabalho doméstico, né? Dentro do espaço da casa, do lar. E é sobre essa distinção que começa a se produzir, por exemplo, a partir da década de 90, toda uma reflexão com relação a um trabalho específico e aos aspectos que esse trabalho tinha e que hoje a gente vai, por exemplo, quando a gente olha para o momento da pandemia, a gente precisa significar, né, as pressões que estão postas para as mulheres. Que ele é um conceito que não tem uma única definição, né, por isso ele é dito polissêmico, ou seja, ele é explicado de diversas formas. Dependendo das autoras, elas vão ter preocupações maiores com um aspecto ou outro do debate de cuidados. Então, para algumas autoras, ela vai se referir principalmente a uma dimensão ética e moral, relacionada às ações, atitudes, disposições morais, que são elaboradas pelas mulheres, eu coloco em aspas, tá? São elaboradas pelas mulheres dentro dos espaços do lares. Quando a gente fala, por exemplo, do que significa uma criança, desde a infância, receber uma boneca,
ela está sendo construída para um determinado tipo de atitude. É disso que essa definição trata, né? Ela está sendo construída, está sendo formada para responder a determinadas atividades, determinados momentos, com certas disposições. Então, essa tradução refere-se a isso, né? Uma outra definição vai envolver essa preocupação com a dimensão do trabalho sujo e do trabalho emocional. Quando a gente pensa os cuidados por vezes, e aí pensando o cuidado enquanto um trabalho dirigido, principalmente, eu vou colocar principalmente porque não só, mas depois eu falo mais sobre isso, mas principalmente aos trabalhos que envolvem a infância, envolvem as nossas velhas e velhos, envolvem pessoas com deficiência. Então, esse é um trabalho que tem dimensões que, por vezes, não são observadas, que é todo o trabalho físico, todas as dificuldades que são colocadas para a execução do trabalho, desde mover um corpo, lidar com o corpo, lidar com as questões emocionais que estão presentes naquela relação. Então, a Pascale Molinier vai ser uma autora que vai se voltar bastante para essas discussões. Uma outra questão que é sempre essa afirmação de que é uma experiência de trabalho inestimável vinculada à casa e às mulheres, e é uma definição bastante essencialista, que vincula o cuidado a uma experiência quase física, ou seja, é da capacidade quase que biológica das mulheres, é uma condição das mulheres ser capazes de realizar esse trabalho. E, por fim, essa última, que é uma preocupação que tem ocupado principalmente a agenda brasileira, né? Viver o cuidado enquanto uma atividade profissional e uma ocupação, e tem uma razão para essa preocupação maior, né? Principalmente porque nós vivemos uma realidade de profundo trabalho, de uma grande presença do trabalho informal, e de um trabalho informal que estrutura as nossas dinâmicas de organização do trabalho no Brasil. Então, eu vou colocar aqui um dos motivos e uma das razões de preocupação é essa, né? Logo após os processos em que se caminhou para uma regularização do trabalho doméstico, muitas das autoras que atuavam nesse campo passam a atuar na busca pela regularização da atividade de cuidadoras e cuidadores como uma atividade profissional e como uma ocupação. Esse daqui eu vou pular, e aí eu vou chegar aqui, porque tem muitas questões, eu não sei exatamente como está meu tempo, mas está caminhando. E uma das questões que as mulheres têm colocado é a necessidade de politização dos cuidados, né? A busca não é quando a gente fala de fazer os cuidados chegarem à esfera do Estado, ou seja, quem deve ser responsável por garantir cuidados às famílias, à população e à sociedade, né? E aí começa-se todo um debate, se é somente uma questão de tornar o trabalho de cuidados um trabalho mercantil, algo a mais a ser assumido pela esfera do mercado. E as mulheres vão colocar que não é essa a questão, né? Quando nós estamos discutindo os cuidados, nós estamos, na verdade, problematizando a forma como se organiza a nossa sociedade. E uma das preocupações, e quando a gente vai falar da necessidade de politizar os cuidados, é que o cuidado questiona a nossa visão hegemônica de mundo, né? Ela questiona a nossa lógica que fala de que todos nós somos independentes e invulneráveis. Ou seja, eu, em determinada fase da vida, eu me movo sem precisar de ninguém. E o debate de cuidados vai dizer que isso é impossível, né? Nós sempre vamos ter necessidades de apoio e de relações, e é em torno disso que está se colocando a problematização dos cuidados. Tem momentos na vida em que esses cuidados precisam ser mais intensos, precisam ser mais presentes, mas nenhum de nós vive sem a garantia de cuidados. Nenhum homem, nenhuma mulher vai trabalhar sem que haja condições para a realização desse trabalho. O que isso significa dizer? Eu preciso ter tempo para arrumar a casa, eu preciso ter tempo para produzir o meu espaço de vida, de reprodução da minha vida cotidiana, e para suportar isso, existe o trabalho de cuidados e o trabalho doméstico, que é realizado, geralmente, transferido para alguém. Então, essa é uma questão para a gente ir pensando. E em torno disso que algumas autoras vão falar, por exemplo, dessa condição de irresponsável privilegiada, né? Ontem, eu não sei aqui se o pessoal conseguiu assistir ou se alguém viu o debate com Silvio Almeida, que teve na Roda Viva. Eu acho que é muito interessante para a gente pensar essas dinâmicas que são estruturais, né? Ou seja, pensar o racismo como estrutural, pensar
a organização das relações de sexo como estrutural, nos permite entender quem pode ser irresponsável dentro da sociedade, ou seja, quem pode se retirar de responsabilidades com cuidado e com essas esferas de trabalho que envolvem a manutenção da vida. Tem uma definição da Tronto, mas eu vou deixar para depois compartilhar com vocês esse material, e aí a gente segue, né? Como eu estava dizendo, Áurea, tu pode me falar quanto tempo eu tenho, só para me organizar? E eu estava falando que nós... Mônica, você teria mais uns 6 minutos, mas você pode ficar aí até os 10, para você conseguir concluir com calma. Tá ótimo. Como eu estava falando, aqui no Brasil nós nos focamos em pensar o trabalho de cuidados enquanto atividade profissional. E nessa problematização de enquanto atividade profissional, a gente vai ver que esse é um trabalho realizado majoritariamente por mulheres e redes de mulheres, é um trabalho realizado por migrantes e, em sua maioria, em relações de trabalho informal. E isso é extremamente importante para a gente pensar, por exemplo, esse momento que nós estamos vivendo e as pressões sobre as mulheres no processo da pandemia, né? Eu estava lendo ontem uma matéria enfim, falando sobre a questão das babás e de mulheres que diziam que era impossível ficar nesse período da quarentena sem babá. Então, essas são questões para a gente ir pensando sobre o lugar e as pressões que são realizadas e sobre quem essa pressão se realiza, né? Em geral, são atividades com baixa qualificação profissional e com ausência de regulação de trabalho. Atualmente, nós temos alguns locais, algumas localidades que têm buscado, aqui, por exemplo, na Paraíba, nós temos um curso nos últimos 3 anos, se não me engano, de cuidadoras e cuidadores que é realizado aqui pelo IFPB. E aí a gente precisa pensar, né? Essa discussão de cuidados, ela não aparecia, né? Ou seja, quando a gente falava do trabalho doméstico, o cuidado não tinha esse relevo enquanto uma dimensão do debate de cuidado, de trabalho, né? Ou dos trabalhos imputados, colocados para as mulheres. E aí uma das questões que surgem é que a maior razão para isso ter aparecido e para ter se tensionado esse campo e ter se mobilizado a atenção das mulheres e das pesquisadoras é o debate sobre o envelhecimento, né? E o envelhecimento populacional, ele problematizou e tensionou, na verdade, essa esfera das atividades de cuidado. E aí eu trago uma informação só para a gente ver e entender a importância e o lugar que isso tem, né? O índice eu vou ler literalmente para a gente acompanhar juntas e juntos. O índice de envelhecimento populacional aponta para mudanças na estrutura etária da população brasileira. Em 2008, para cada grupo de 100 crianças de 0 a 14 anos, existem 24,7 idosos de 65 anos ou mais. Em 2050, a projeção que se tem é de que para cada 100 crianças de 0 a 14 anos, existirão 172,7 idosos. Então, isso é muito interessante a gente olhar, para a gente ir entendendo o que é que está sendo colocado para a gente. São pressões de vários lugares e de diversas políticas, né? Quando a gente pensa no que foi, por exemplo, a reforma do trabalho, quando a gente pensa no que está sendo outras dimensões de reforma e de mobilização, a gente consegue entender melhor o que significa as mulheres estarem se movimentando para realizar esse debate de cuidados e falarem da importância desse debate chegar na esfera pública, né? Então, quando a gente vê números como esse, a gente está falando de novas pressões sobre as mulheres e da importância e da urgência da visibilização dos trabalhos de cuidado. E quando a gente está falando disso, a gente chega nos conflitos, né? Quando a gente está falando do trabalho de cuidados e do trabalho de doméstico, mas eu vou focar no trabalho de cuidados, a busca por trazê-lo para a esfera pública é uma busca por resolver algumas dimensões do conflito. Pensar o cuidado enquanto serviço, né, que é o que está sendo apresentado, e as características desse trabalho, né? As pressões para essas trabalhadoras. O que significa a gente falar, falar não é a palavra, mas pensar a resolução do trabalho de cuidados a partir do mercado. Essa é uma pergunta e uma questão para a gente debater, né? O cuidado permanece como uma dimensão a ser suportada pelas mulheres. Mesmo que a gente profissionalize e tenha uma presença, digamos assim, dos cuidados no âmbito do mercado, ela ainda continua com aquelas características que a gente discutiu lá no início da divisão sexual do trabalho, que é um trabalho na esfera pública realizado, em sua maioria, por mulheres.
logo mal pago, mal remunerado, realizado prioritariamente por mulheres negras. Em vários países, a solução que tem se encontrado para o trabalho de cuidados são as migrações, né? E nesse período específico da quarentena, muitas mulheres têm se voltado para discutir qual está sendo a experiência de mulheres migrantes dentro de um momento como esse, né? Aqui no Brasil, a gente tem a realidade de bolivianas, de venezuelanas, e é uma questão bem interessante que vem sendo tocada como algo a ser investigado, mas que as próprias condições de investigação, elas são limitadas, né? Como Maíra já citou várias vezes, hoje um dos problemas nossos muito graves é a produção de dados. E um último ponto que eu queria colocar é a transferência vertical de trabalho, para a gente entender também, nesse momento de quarentena, como as pressões aumentam sobre as mulheres, né? Uma das formas que as mulheres vinham suportando a condição de cuidar de suas filhas e filhos era transferir esses cuidados de forma vertical para as mulheres mais velhas. Então, para que eu pudesse me liberar para o trabalho, eu deixava meu filho ou minha filha com minha mãe. Isso é uma realidade que é muito mais presente do que nós conhecemos, né? No Brasil, nós temos poucos dados, por que não, né? Eu não vou explicar. Nós temos poucos dados, e o que eu encontrei de muito presente foram matérias fortalecendo essa discussão sobre a importância das avós cuidarem dos netos, né? E um dos chamados é extremamente, eu trouxe até o título da matéria, que é Todo Mundo Ganha, avós que cuidam dos netos vivem mais. Mais um motivo para chamar os avós para ajudar com as crianças. E é interessante também a gente destacar a palavra ajudar, né? Que o cuidado é sempre associado com uma ajuda, enfim, retoma-se a velha discussão dos trabalhos realizados pelas mulheres. Mas no Reino Unido a gente tem um dado que é bem interessante, que é que uma em cada 3 mães empregadas depende do auxílio dos avós na criação dos filhos. Então, isso fala para a gente sobre como nós estamos ainda criando condições para suportarmos diretamente os trabalhos de cuidado. Eu já vou encerrar, eu vou pular, e eu só queria mencionar para vocês um filme. Esse filme foi o último que eu vi antes de nós entrarmos na quarentena, no cinema, no caso, e é um filme do Ken Loach, né, o Você Não Estava Aqui. Eu não sei quem pôde ver, mas eu acho que é um filme para todo mundo colocar na agenda. É um filme fabuloso, né, que vai discutir o trabalho informal, e ele apresenta algo que é muito interessante, que é o trabalho informal nas suas 2 dimensões, né, ou seja, é o trabalho informal do entregador, o homem ele realiza essa experiência de trabalho, e o trabalho da mulher como cuidadora, e uma cuidadora numa relação de informalidade. Eu acho que temos muitas questões que a gente pode, de repente, retomando aí na discussão. E eu encerrei. Obrigada, Mônica. Foi muito boa. Eu vou fazer algumas reflexões, já fazendo uma relação com o que a gente discutiu no primeiro e no segundo encontro, né? Uma das questões é a construção social, né? Que o texto do dicionário que a Maíra disponibilizou, ele já vai trazendo isso, né? Esse processo é uma construção social. No primeiro encontro a gente teve essa discussão, no segundo encontro também, e hoje, mais uma vez, vem reforçar essa discussão. Então, é uma discussão que ela está perpassando, né, pelas demais, né? Uma discussão que está sendo central em todos os temas, né, que a gente está dialogando. Então, essa construção ser uma construção social, né? Dessa relação, nessa discussão da divisão sexual do trabalho, ser uma relação social, né, de sexo. A gente perceber que as coisas não estão dadas, não são naturais. Eu nasci, era assim, e agora vai ser assim para sempre, né? E sempre foi assim. Então, a gente precisa buscar essas informações para a gente também nos perceber nesses espaços. E aí, uma coisa que a gente também vem colocando, a gente precisa acumular, compreender e ajudar a transformar. Né? Então, a perspectiva não é só a gente acumular o conhecimento, mas que a gente também consiga, né, movimentar a sociedade a partir desses conhecimentos na perspectiva de uma transformação. Né? E aí, nessa divisão da esfera produtiva, do homem como esfera produtiva e a mulher como uma esfera reprodutiva, eu queria pedir para que vocês colocassem, quando voltasse para vocês, um pouco mais dessa fala da apropriação dos corpos, né? Principalmente da apropriação dos corpos das mulheres. E aí foi uma discussão que a gente também já fez um pouco, né, como o Estado se apropria dos corpos das mulheres.
Aí, quando Mônica vai falar do cuidado e dessa mudança, se é que a gente pode dizer de uma mudança, mas dessa percepção do Estado começar a sinalizar de assumir minimamente esse cuidado como política pública, né? Então, como isso também tem relação com essa questão da reprodução, da mulher estar ali na esfera reprodutiva, né? Desse cuidado, né? Que quando Mônica coloca cuidado com as crianças, né? Mas e aí, como entra essa discussão dos corpos, né? Que ao mesmo tempo o Estado quer nos aprisionar aqui, né? Controlar nossos corpos, né? Quer que a gente reproduza, mas também não dá esse acompanhamento da política pública para que a gente tenha, de fato, crianças e consiga educar, cuidar, né? De forma também com auxílio do Estado. Então, como é que essa interligação, né? Uma outra questão para também trazer para a gente refletir, né, no texto, né, traz as características dessa relação social do sexo, como ela se constitui. Então, acho que é interessante a gente trazer isso também, e eu acho que a pandemia, ela ressalta algumas questões dessa relação, né, tem um dos textos, que era falando justamente do cesto de roupa suja, que foi a Mônica que disponibilizou ele, eu não vou lembrar o nome do título, mas era justamente dizendo que os homens, as mulheres que foram para trabalhar à frente da pandemia, né? E aí a Maíra traz na fala dela, né? Enfermeiras, fisioterapeutas, a maioria são mulheres. As mulheres que tiveram que sair da sua família para estar se dedicando, né, na linha de frente da pandemia, os homens que ficaram em casa, uma das coisas que colocaram foi o cesto, era em passe de mágica, né? Pô, eu jogava minha roupa no cesto do cesto de roupa suja e depois ela estava na minha gaveta já dobradinha, cheirosinha, bonitinha para eu vestir de novo. Ô, gente, como é que isso acontecia? Era mágica? Né? E se perceber nisso, né? Como também cada um se percebe, né? Como está a roupa? E aí a gente pensar nisso como uma coisa concreta, mas isso aí perpassa várias outras questões, né? Da gente pensar que as coisas estão ali postas, né? É a mesma lógica quando a gente pensa na limpeza da casa, né? E da gente perceber que não é uma ajuda, é uma obrigação. Quem mora na casa tem a obrigação de cuidar da casa. Seja homem, seja mulher. É obrigação, né? Ah, eu vou ajudar, né? E desde criança é nessa lógica, né? As meninas aprendem a tarefa de casa, né? O trabalho doméstico. E os meninos ajuda como? Vai, né, fazer ali no quintal, o menino lava prata, agora um ou outro vai, mas a gente tem que perceber isso, né, enquanto uma divisão do trabalho por obrigação. Eu moro na casa, eu tenho a obrigação de cuidar da casa, né? Então, acho que é uma questão que a gente precisa refletir também. Uma outra questão que eu queria perguntar, Mônica, é quando no texto ele traz 3 divisões de cuidado. Ele fala do cuidado egoísta, do andrógeno e do visível, né? E vai dar o destaque aí nas mulheres imigrantes, né? E eu queria que você pudesse trabalhar um pouco mais essa questão e essas diferenciações, que eu achei bem interessante, eu acho que dele dá para a gente extrair muita coisa. E eu vou terminar mesmo. A última coisa que eu coloquei para a gente refletir nesse primeiro momento é essa questão do trabalho doméstico, dito como dupla jornada, né? As mulheres têm dupla, tripla jornada, né? E como isso é simplesmente, entre muitas aspas, né, colocado como se as mulheres tivessem essa dupla jornada. E em momentos que desobriga o homem das tarefas domésticas, né? Então, ele sai do trabalho, ele vai para onde? Não volta para casa? Não tem uma casa que tem trabalhos a ser feito lá? Né? Então, assim, na minha avaliação, é um mascarar do trabalho doméstico, que reforça essa questão da invisibilizar o trabalho doméstico. Né? Então, acho que vocês puderem trazer um pouco dessa discussão, né, da dupla jornada, tripla jornada, e agora quando fala da pandemia, né, as mulheres estão, né, na tripla jornada, ampliou-se mais, e agora com a educação em casa, né, mais ainda um trabalho, então é as mulheres, quando se fala as mulheres. Então, isso é uma questão, acho, para a gente poder ir refletindo também. Foram várias questões, mas, enfim, vocês vão respondendo aí de como der. Professora, a Anice Souza, ela questionou, ela está com dúvida em relação da sexual social, da questão da relação sexual social, como se constituem. E eu também fiquei em dúvida em relação ao trabalho andrógeno, como foi falado. Se vocês puderem comentar sobre isso, eu agradeço. Gente, esse filme que a Mônica indicou é muito bom, vocês têm que assistir. Vale muito a pena. E foi ótimo te ouvir, Mônica.
Obrigada. Eu queria falar duas coisas que eu esqueci de falar no começo, antes de entrar nessas perguntas, então vou dar uma roubadinha no tempo, mas eu falei da questão das mulheres na política institucional, né, que a política é um dos espaços majoritariamente masculinos, e eu acho que nessa pandemia isso está muito evidente, gente, quando a gente pensa no Brasil, assim, né, quem está tomando as decisões em relação à pandemia, né, quem são as pessoas ocupando os postos chaves, tanto no executivo, quanto no legislativo, quanto no judiciário, né, se a gente olha os noticiários, né, sem nem entrar na questão de jornalistas, comentaristas, etc., mas para quem está realmente tomando decisão, assim, a gente vê que as mulheres estão completamente excluídas desse processo decisório, né? A gente tem uma ou outra figura, mas que não estão responsáveis, de fato, pela tomada de decisão da condução da crise, né? E uma outra questão também que eu não falei é que eu acho que uma característica muito importante de ressaltar da divisão sexual do trabalho é que ela pressupõe a heterossexualidade. Então, a divisão sexual do trabalho, ela é uma divisão heterossexual, porque ela pressupõe que as mulheres cumprirão essas tarefas reprodutivas, né? E aí, quando ela se reproduz também, obviamente, ela se reproduz dentro de casais não heterossexuais, as pessoas acabam reproduzindo esses papéis sociais do dito masculino e do dito feminino para dentro das suas relações. E eu acho importante ressaltar isso, porque tem uma das teóricas da década de 70 que trabalhou muito com essa questão, que é a Monique Wittig, que ela fazia uma provocação, que daí já é um texto dela de 1980, que é muito interessante, que ela dizia que as lésbicas não eram mulheres. Por quê? Pegando essa lógica da Simone de Beauvoir, né, de que as pessoas se constituem mulheres na medida em que elas vão aceitando essas tarefas, aceitando não, né, vão assumindo, acho que assumindo é uma palavra bem melhor, elas vão assumindo essas tarefas, vão sendo muitas vezes coagidas a assumir essas tarefas no processo de se tornar mulher. Se as lésbicas conseguem recusar uma parte dessas tarefas, por exemplo, não ingressar num casamento heterossexual para cumprir as tarefas de trabalho reprodutivo, né, de trabalho doméstico, de trabalho de cuidado, as lésbicas não seriam mulheres, porque ser mulher, nessa lógica desse pensamento, é você estar cumprindo essas tarefas, né? Eu acho muito interessante essa provocação dela. E, obviamente, que isso também não quer dizer que as mulheres lésbicas não tenham tarefas de cuidado a cumprir, né, em relação a familiares e companheiras, enfim, né, mas eu acho que é só para colocar essa provocação mesmo. Aí, entrando no que a Áurea perguntou, em relação à apropriação dos corpos das mulheres, eu acho que a gente precisa pensar, assim, que os corpos das mulheres, para mim, eles são o primeiro território em disputa. Os corpos em geral, assim, né, são o primeiro território de disputa política, assim, porque eles não são nossa propriedade, né, nossos próprios corpos não nos pertencem, né, das pessoas que estão em posições subalternizadas na sociedade. Porque o tempo todo nós podemos ser interpelados, seja pelo Estado, seja por pessoas que estão em posições hierarquicamente superiores, e ter a nossa existência colocada em risco, né? Pelo fato de existirmos enquanto mulheres. Então, essa é a percepção, por exemplo, da lei do feminicídio, né? Que tipifica o assassinato de mulheres em função do gênero, né? As mulheres são mortas por serem mulheres. Então, isso significa que os corpos das mulheres não pertencem a nós mesmas, né? Porque nós podemos ser o tempo todo interpeladas violentamente pela sociedade, pela nossa própria existência enquanto mulheres, né? E eu acho que a gente pode fazer um paralelo também em relação ao debate racial, né? Se a gente trouxer os dados do genocídio da juventude negra no Brasil, a gente cruza com essa percepção também de que determinados corpos são assassinados por simplesmente existir naquele corpo, né? Então, eu acho que esse debate da apropriação do corpo, ele é muito importante. E como é que ele se materializa na divisão sexual do trabalho, né? Por que os nossos corpos não nos pertencem?
porque nós não somos donas do uso do tempo do nosso corpo, né? Então, o nosso tempo, ele é doado para o conjunto da sociedade, seja nos trabalhos de cuidado, seja nos trabalhos domésticos. Tem uma das autoras do feminismo materialista, que eu não estou lembrando qual delas que fala que as mulheres, por exemplo, não ganham hora extra por lavar a louça depois do jantar, ou por cuidar dos filhos que acordam de madrugada com medo porque tiveram um pesadelo. Né? Então, assim, isso é um tempo que as mulheres doam para a sociedade. E aí se tem a percepção de que esse corpo da mulher, ele é um corpo coletivo, então, não pertence só a ela, porque ela não é dona das suas próprias decisões, né? É óbvio que dentro de uma perspectiva relacional, dentro de um relacionamento concreto, cotidiano, todas essas questões deveriam ser negociadas, as pessoas também, né, se colocam na posição de doar e de ceder numa relação mais horizontal, né, digamos assim. Mas eu acho que é interessante essas provocações, né. E aí tem uma questão que... Áurea, quanto tempo eu tenho? Você pensou nos tempos das respostas? Não. Tá bom. Então, são mais duas questões. Você falou como se dá a relação social do sexo, né? Como é que ela se constitui. Eu acho que tem uma questão importante aí na quarentena de vários homens também que estão se percebendo, né? Entendendo mais por estar dentro de casa como é que se dá essa dinâmica, mas tem muitos que também não, né? Então, acho que a gente não tem que também romantizar esse momento, né? Mas eu acho que essa relação, ela se dá pelo que a gente chama de ideologia de natureza, né? Que se pressupõe que as mulheres seriam naturalmente aptas para aquelas tarefas, né? Então, sobre determinados corpos são colocadas ideologias que dizem que nós somos aptas para determinadas tarefas, né? E aí eu acho que tem uma questão de ética e de moral aí muito importante, porque a maneira como a nossa sociedade se constitui culturalmente, né, em termos morais, as mulheres são responsáveis por essas tarefas. E a gente deveria fazer com que esse fosse um debate ético, né, que a sociedade como um todo percebesse que essas são tarefas que têm que ser compartilhadas, né, coletivamente. De que forma a gente vai fazer isso? Esse é um debate que a gente tem que fazer, né? Na França, que é um lugar onde, né, a Mônica citou bastante as pesquisas e as autoras lá, se encontrou uma solução parcial que é entregar para o Estado resolver algumas questões, né? Então, ampliar o número de creches, né? Ter uma estrutura de Estado que permita com que as mulheres trabalhem fora sem ter tanta dependência de auxílio, de aquele dado, né, que a Mônica trouxe de um auxílio das suas mães, né, da maioria das mulheres idosas que cuida de crianças. Tem um dia por semana em que mães e pais são dispensados mais cedo do trabalho para ficar com as crianças, às quartas-feiras. Então, tiveram algumas soluções ali de políticas públicas que amenizaram, digamos assim, não resolveram, né, mas que podem ser interessantes para a gente debater, assim, como propostas, né. E é muito interessante essa provocação que a Áurea faz, né, eles não deixam, o Estado não deixa que a gente tenha plena autonomia sobre os nossos direitos sexuais e reprodutivos, e também não nos fornece meios para garantir que, uma vez que a gente tenha filhos e filhas, a gente possa criar eles da melhor forma possível, né? Porque é um Estado extremamente desigual, porque é um Estado racista, porque é um Estado machista. O Henry perguntou sobre trabalho sexual, né? Eu vi ali no chat, então só para responder rapidinho. Eu falei, né, no início da minha apresentação sobre a questão do trabalho sexual como uma questão também dentro da divisão sexual do trabalho, né? E aí eu penso assim que quando alguém casa, as pessoas dizem que o casamento ele pode ser anulado se ele não tiver sido consumado. O que significa isso, né? Se a pessoa não tiver tido uma relação sexual, isso é algo que vem de antigamente, né? Obviamente que ainda bem que a virgindade caiu um pouco em desuso para o casamento, não de acordo com a nossa ministra da família, mas enfim,
uma maneira prática na sociedade em geral. E aí, isso não condiz mais tanto com a realidade, né? Mas o que se dizia era que se não houvesse relação sexual, o casamento não estava consumado, né? Isso significa que havia um pressuposto ali no contrato marital de que houvesse relação sexual. Para que o casamento existisse, era preciso que houvesse relação sexual, né? E aí, a relação sexual, ela é percebida como uma moeda de troca dentro do casamento, nessa lógica da divisão sexual do trabalho, né? E tem uma autora muito interessante italiana, que é a Paola Tabet, que ela fala que a gente pode analisar dentro de um contínuo econômico sexual, de um lado as mulheres casadas e de outro lado as prostitutas. Ela diz que elas fazem parte da mesma relação. Só que as prostitutas, elas conseguem, também sem romantizar aqui, mas elas conseguem durante um tempo e um determinado preço, né, vender a relação sexual, então elas fazem um trabalho produtivo remunerado, né, digamos assim, afinal elas estão produzindo prazer, e as esposas fariam esse trabalho gratuitamente. A gente pode entrar aqui depois num debate sobre regulamentação ou não da prostituição, se isso significa, se a prostituição é um trabalho que oprime ou não as mulheres. Esse é um debate super importante dentro do feminismo. Mas, assim, eu acho interessante essa lógica de pensar que é uma continuidade de tarefas que podem ser desenvolvidas remuneradas ou não remuneradas, mas que são tarefas pensadas para as mulheres terem que cumprir. Assim, se tem uma expectativa de que as mulheres cumpram essa tarefa. Acho que é isso, gente. Mônica. Foram muitas questões colocadas, eu vou tentar tocar em algumas, né? Esse debate do corpo eu acho muito importante, e eu vou começar por aí, né? Inclusive, já sugerindo, eu acho que, para a gente ir pensando leituras posteriores, a Silvia Federici, eu acho que é uma autora bem interessante, o Caliban e a Bruxa é um livro que está em PDF, disponível, tem um site, o Sicorax, o coletivo Sicorax, que você pode entrar lá e baixar. Então, para quem tem interesse depois de fazer uma leitura super agradável, interessante, estimulante, é interessante baixar depois para ler. E por que eu estou citando ela? Né? Para a gente entender que esses processos são históricos. Então, o corpo que eu tenho hoje, que é produzido hoje nessa sociedade, ele é produzido dentro de uma circunstância histórica, né? É um corpo que ele é desenvolvido para uma certa finalidade e ele mudou, né? Eu acho que essa é outra coisa. O corpo das mulheres, ele nem sempre foi o que é pensado hoje. O corpo das mulheres, aliás, é interessante a gente falar, né? De mulheres, nem sempre foi pensado como delicado e como frágil, né? Já foi dedicado com muita intensidade esse corpo para os trabalhos na lavoura, para trabalhos intensos. Então, é interessante a gente olhar isso para pensar que o corpo, ele muda, o seu propósito muda na história, né? Então, falar de que o propósito muda é interessante para a gente entender também que nossa realidade atual, que é de falta de controle sobre o nosso corpo, ele também pode ser alterado, né? Isso fica como tarefa para a gente pensar e refletir, né? Tem um livro, Corpo Território, eu posso também depois disponibilizar, é um livreto que foi produzido por mulheres indígenas, se eu não me engano, e que é bem interessante, né, que elas vão falar sobre essa produção do corpo e de pensar o próprio corpo como um território, e que a gente precisa avançar sobre esse território para conquistá-lo, né, para reconquistá-lo, na verdade. Então, eu acho que essa é uma questão. Inclusive, para a gente pensar que ter crianças não é, assim, necessariamente não precisa ser um projeto de mulheres, né? Eu acho que esse é outro ponto, e que a gente que entra em conflito com o propósito desse corpo nessa sociedade. É interessante quando a gente olha para alguns países europeus que vivem hoje em políticas intensivas, né, de estimular as mulheres a terem filhos, e essas mulheres já não têm mais, a maternidade, ela se apresenta como uma possibilidade, não como uma agenda necessária, como destino, né? E mesmo assim os estados não têm uma política que uma professora, uma amiga minha sempre diz, abram as fronteiras, né? Não falta gente no mundo, né? A questão é que a gente precisa se permitir, inclusive, entender isso, os limites das nações, os limites dos estados, os limites dos corpos, para a gente entender essa propriedade que os estados têm sobre as nossas vidas, sobre as nossas realidades. Então, isso eu acho que é só para
colocar um ponto, deixa eu ver, eu fiquei realmente assim sobre essa questão do simbolismo do poder federal, né? São homens brancos e são homens militares, né? É muito importante a gente resgatar isso e manter isso no nosso horizonte para dizer quem hoje controla nossa vida em pleno processo de pandemia, né? E aí eu vou voltar para o texto que eu enviei, que traz uma questão que é sobre como se compreendiam as abordagens de cuidados na década de 90, né? E fala-se, por exemplo, ali da leitura do cuidado egoísta, ou seja, era um cuidado que era... O que se pensava nesse cuidado egoísta? Que se aproxima muito aos debates sobre resolver o problema doméstico através do salário, né? Uma forma seria pensar garantia de estruturas estatais para o cuidado e liberar as mulheres para o mercado. Então, essa era uma fala que as mulheres começaram a refletir e dizer, não é suficiente, porque os cuidados serem deslocados para o Estado não é a questão que a gente está debatendo. O que nós estamos debatendo é que os cuidados criam uma inflexão, criam uma crítica profunda ao nosso modelo de vida. Então, a gente está falando, na verdade, de uma alteração de modelo. A gente está falando da necessidade de alterar o modelo que é capitalista, que é racista, que é patriarcal. Então, essa é uma primeira questão sobre o debate do cuidador egoísta, né? O cuidador andrógeno, ele vai trazer um outro ponto que era a gente, nesse processo também, né, de levar para o mercado, mas também envolver os homens no trabalho de cuidado. E aí, porque isso levaria, em tese, né, a envolver os homens no trabalho e no mercado, levaria a uma resolução da questão chave que é sempre debatida, né? Isso retiraria a característica feminizada do trabalho e recuperaria, inclusive, digamos, seu valor econômico. E aí as mulheres começaram a discutir também que isso não era suficiente, né? E que isso não aprofundariam as questões referentes às relações de dominação e hierarquização entre homens e mulheres na nossa sociedade. Por exemplo, quando a gente vai olhar para trabalhos terceirizados e vai ver onde os homens se localizam, os homens são os chefes, são os coordenadores, são os gestores do trabalho. Então, essa era uma questão que as mulheres começaram a debater sobre esse trabalho. Ou seja, colocar os homens envolvidos e levar para o mercado necessariamente não resolveriam as contradições que estavam presentes no trabalho de cuidado. E, por último, é o ponto do trabalho visível, né? A importância, e aí essa se tornou uma agenda, que é de visibilizar e de valorizar o trabalho de cuidados e entender sua localização social, né? No caso, não é a questão de estar no espaço da casa, mas é o que a casa representa nesse modelo de organização social que nós vivemos. Então, essa seria um pouco para retomar, né? Esse dossiê eu aconselho a quem tiver interesse em começar a ler, eu trouxe, na verdade, só a apresentação do dossiê, mas quem tiver interesse, tem um ou outro texto que é bem interessante, na verdade, todos são interessantes, mas, de repente, um ou outro nos chama a atenção, né, com mais ênfase, por razões diversas. Eu acho que foram essas as questões que eu... sim, só um ponto, Áurea. É bem interessante quando a gente fala das jornadas de trabalho, né, eu me lembrei da Betânia Ávila, que ela fala que as jornadas de trabalho trazem uma contradição para a gente, né, que é essa compreensão dos trabalhos que podem ser, dos tempos de trabalho, ou seja, aqui eu trabalho no produtivo, aqui eu trabalho no reprodutivo, quando o que a gente está falando é que esses trabalhos não têm uma divisão, né? Eles são, na verdade, um contínuo. Mesmo quando a gente pensa no homem que se desloca e na mulher que fica em casa, é um trabalho que se integra, né? Ou seja, esse homem não sai se essa mulher não fica. Ninguém sai para trabalhar. Não à toa que as greves das mulheres nos últimos anos falavam, né, trabalhem sem mim, né, se vocês podem, então trabalhem sem mim, vamos parar então, ela vai falar ela vai propor um outro conceito, em vez de jornada de trabalho, né, trabalho extensivo, intensivo e intermitente, ou seja, nós estamos em momentos diferentes, atuando em uma determinada esfera de trabalho ou lugar de trabalho, mas nós não acumulamos trabalho, no sentido de eu interrompo agora uma jornada e passo para outra. Só para colocar aqui algumas possibilidades de eu concluir. Mônica, qual é o dossiê? Eu posso enviar depois, eu compartilho. Dossiê Gênero e Cuidado. Eu queria mais fazer uma contribuição e uma reflexão do que, de fato, fazer uma pergunta. Queria parabenizar as duas pela apresentação. Foram muito boas.
E só trazer também alguns autores que tratam a questão do cuidado, também relacionando com a socialização desse cuidado em redes de apoio, né? Como a Vera Silva Teles, que fala como na favela e nas periferias se criam redes de apoio de apoio, de solidariedade desse cuidado, né, que são estendidas às outras mulheres, que normalmente são suas vizinhas ou familiares, né, e o Machado da Silva, que também faz essa abordagem dessa socialização dos cuidados, e destacando que ele também aponta que a flexibilização do trabalho, né, das mulheres que estão na informalidade também se mostra como uma forma de amenizar ou, pelo menos, não deixar tão visível esse conflito entre o trabalho remunerado e o trabalho reprodutivo, né? Porque a flexibilização do trabalho, mesmo que traga várias coisas negativas, né, em relação ao trabalho da mulher, proporciona a elas uma possibilidade de fazer o trabalho doméstico, né? Ou também negociar com outras mulheres esse cuidado, né? Quando uma sai para trabalhar, ela toma conta dos filhos dela e das outras, quando a outra vai sair para trabalhar, a outra fica. Então, como tem essa dinâmica de conciliação e de partição, né, desse cuidado entre as mulheres periféricas, em sua maioria negras, quando tem a ausência do Estado em provisão de políticas públicas, né? E aí, nisso, trazer uma reflexão, que não é bem uma pergunta, porque a gente está vivendo o contexto da pandemia agora, né? Mas trazer a reflexão, como é que fica esse apoio, essa rede de cuidados em meio à pandemia, né? Como é que fica esse contexto com as mulheres, com as crianças dentro de casa, elas tendo que conciliar esses trabalhos, mas impossibilitadas de manter essas redes, né? Ou se elas mantêm essas redes colocando em risco a vida tanto dos seus filhos quanto das outras mulheres. Enfim, não é de fato uma pergunta, eu acho que a gente ainda vai ter bastante investigação, né, em relação a isso futuramente, mas com a fala de vocês e entrando nesse ponto, eu fiquei pensando sobre essa questão. Basicamente isso, obrigada. Mariana. Boa tarde, professora. Eu quero parabenizar a fala das duas, da Mônica e da Maíra, e, na verdade, eu só queria fazer um comentário que a professora Maíra pudesse falar um pouco mais sobre essa questão da apropriação dos corpos femininos pelo Estado e também comentasse sobre o Código Civil de 1916, que ele é carregado sobre essa questão de apropriação, mas que eu ainda não domino. Eu assisti uma aula referente a isso, mas ainda tenho bastante dúvida, sabe? Se a professora Maíra puder comentar um pouco, eu vou ficar agradecida e feliz. Obrigada. O Henrique diz assim, algo que é interessante é pensar na relação da divisão sexual do trabalho e da pedofilia. Há trabalho que os homens não desempenham em creche por esse medo, essa generalização de que o homem não é confiável. E aí a Josi vai refletir isso, né, em relação aos estudantes de pedagogia e a dificuldade de conseguir estágio, né, nas escolas e creche por conta dessa questão. Uma outra reflexão, deixa eu achar, é de Líndia. Ela diz, acontece muito de ser colocado na mulher o trabalho de ajudar, de ser a cuidadora das coisas, até pelos próprios amigos, inclusive no meio LGBT. Ela é quem vai ouvir e ser o, entre aspas, centro de reabilitação dos outros. Aí eu volto para vocês aí. Bom, acho que a fala da Ananda é super interessante, né? Da questão da socialização dos cuidados, né? E, de fato, assim, sobre essas pesquisas que apontam a diferença no cuidado entre as mulheres periféricas, né? Como ele é um cuidado muito mais compartilhado, tem um apoio mútuo e uma rede de solidariedade, eu acho, bem intensa, né? Entre as mulheres. E aí, às vezes, quando a gente usa também esse conceito, aí o perigo de importar os conceitos, né, e usar eles sem critério, né, da divisão sexual do trabalho, a gente tem que pensar eles dentro da realidade concreta que eles acontecem, né, então, nessa realidade
das redes de mulheres continua sendo um trabalho de mulheres, né, entre mulheres, mas ele não é um trabalho individual, e isso muda muito a caracterização da teorização, né, porque essa teorização francesa dos anos 70, ela é pensada muito dentro da lógica de que as pessoas estão dentro de casas com o seu núcleo familiar reduzido, né, então ela não está pensando num contexto de apoio comunitário, ou não está pensando num contexto de comunidades mesmo, né, periféricas. Então, eu acho que é preciso, eu acho esse conceito muito rico, mas ele tem que ser utilizado da maneira que seja possível para a gente, né, ou seja, de uma maneira crítica, né. E eu acho que as pessoas que fazem essas pesquisas têm isso em vista, obviamente, né. A Mariana falou mais especificamente sobre a questão da apropriação dos corpos, né, em relação ao Estado, e o Código Civil de 1916. Mariana, eu não sei te responder isso. Gostaria de saber, você fez uma provocação bacana aqui, eu vou pesquisar. O que eu sei é que ainda nesse início, né, do Brasil República, as mulheres não eram consideradas cidadãs de direito, né, então, desde a Constituição que estabeleceu a República, não foi dado às mulheres, né, o direito ao voto, e isso acontece só na década de 30, né, na Constituição de 1934. Então, eu não sei exatamente quais são as questões específicas, mas eu vou dar uma pesquisada e depois eu pego o seu contato com a Áurea para te responder. E o Henry e a Josiane falaram sobre a questão da pedofilia, né, eu queria só trazer um debate aqui que eu acho que é super importante também da gente fazer dentro dessa questão da divisão do trabalho, que é em relação a esse trabalho escolar, porque existe hoje em dia no Brasil um verdadeiro pânico moral, assim, em relação às escolas, né, que tem a ver com esse projeto do Escola Sem Partido, e que tem a ver com um debate sobre gênero dentro das salas de aula. Não sei como foi o debate na Paraíba, mas, assim, na Bahia foi muito intenso a discussão do Plano Estadual de Educação, e gênero acabou ficando de fora do plano, não é uma diretriz que está sendo contemplada pelo Plano Estadual de Educação, justamente em função do pânico moral que a sociedade tem de conectar a sexualidade como algo possível de ser introjetado na cabeça das crianças por um docente ou uma docente, né? Então, eu penso que essa questão de professores homens estar associada à pedofilia me lembrou isso, porque quem protagonizou isso lá na Bahia, né, esse debate na Assembleia Legislativa, foi uma pessoa que hoje é deputada federal, na época era estadual, que é o pastor Sargento Isidório. Não sei se vocês já ouviram falar dele, mas ele é pastor e sargento, né, e ele dizia no discurso, e inclusive segurou um cartaz na votação do Plano Estadual de Educação, que negar gênero no plano era evitar que as crianças se tornassem pedófilas no futuro. Então ele associava a homossexualidade, a pedofilia, a gênero dentro da sala de aula. Eu acho, essa associação, assim, para mim é muito reveladora do pânico moral, que eu acho que impede a contratação de homens, né, para creches, enfim, essa questão que o Henry trouxe, né. Primeiro, eu acho que é interessante, vou pegar direto por essa questão quando a gente pensou na produção das mulheres como uma produção histórica, é interessante a gente inverter também e dizer a produção dos homens também é uma produção histórica, né? Então, para a gente não... Quando a gente fala de desnaturalizar, não é só desnaturalizar a experiência das mulheres, mas também dos homens. E quando a gente fala de raça, a gente não está falando só de negros, a gente está falando de brancos. Então, é interessante para a gente estabelecer as relações, para a gente não olhar somente... olhar parcialmente, né? O que a gente está propondo aqui é justamente recuperar um olhar que dê conta da complexidade da vida, assim. Então, acho que esse é um ponto. E eu estou falando isso para dizer que um outro aspecto dos debates das mulheres, que tem sido feito, inclusive, por vários homens, enfim, são os debates sobre masculinidades, né? Eu acho que é uma questão que é interessante ser colocada, porque a noção do homem naturalmente violento,
homem naturalmente, enfim, naturalmente ele precisa ser isolado, refletido, discutido, né, e contextualizado. É só colocar isso para a gente somar essa reflexão sobre o que significa nós associarmos automaticamente o homem à violência, à incapacidade de cuidados, à incapacidade de empatia. Ele é incapaz de identificar necessidades e dar conta de necessidades, né? Então, é interessante para a gente fazer esse contraponto. Uma outra questão é sobre a noção das mulheres, que eu acho que foi a Nanda que trouxe, eu confesso que não foi eu acho que foi a Nanda, sobre as dinâmicas de trabalho informal, que elas permitem outras condições das mulheres, né? Ou seja, o trabalho informal, ela permite o estabelecimento de redes, de repente eu me movimento agora para o trabalho, eu fico para o cuidado, só que eu acho que é super importante a gente identificar essas realidades, e aí eu acho que a pesquisa, o trabalho das pesquisadoras e dos pesquisadores é interessante, para olhar essas realidades e refletir sobre elas, né? E esse o exercício que a gente precisa fazer. Quando a gente está discutindo, por exemplo, os debates de cuidado e as pressões sobre as mulheres, de diversas ordens, como a gente colocou aqui hoje, a gente olha que uma experiência como essa é uma forma das mulheres lidarem com as pressões que não foram resolvidas pela sociedade, né? Ou seja, elas continuam numa situação extremamente precária. É um fato que as mulheres continuam dando jeito. Eu acho que essa é a questão, né? Nós continuamos exercitando nossa condição de suportar a vida. Por exemplo, a gente falar agora do momento da pandemia e falar de mulheres que estão trabalhando 12, 14, 18 horas por dia, significa falar que nós estamos sustentando esse momento, né? Nós estamos suportando isso. E eu não quero isso. Eu acho que esse é o movimento que a gente precisa fazer, de entender, de analisar e de apontar outro caminho, né? A nossa reflexão, ela precisa acumular para a mudança. Então, esse é um ponto que eu queria colocar para a gente pensar, né, o que significam mulheres estarem ainda tendo que assumir condições tão precárias com relação à sua vida, né? Eu queria citar um exemplo de uma experiência para a gente, quando a gente fala de cuidados no Brasil, muitas vezes a gente pensa na precariedade do sistema de assistência e pensa na impossibilidade de ter uma... Eita, a Heloísa colocou uma questão sobre carga mental e eu vou voltar e vou tocar nisso. A gente pensa na impossibilidade, por vezes, do Estado assumir os cuidados, né? Mas será que o Estado tem condições de assumir os cuidados sobre nossas velhas e velhos, sobre nossas crianças? Não é coisa demais para o Estado brasileiro, não. E, assim, só para falar de um exemplo, o Uruguai é um dos... aqui na América Latina tem acontecido muitas pesquisas, porque na América Latina tem alguns países que já têm sistemas de cuidado, né? Como a Maíra estava falando da França, a gente aproxima daqui e olha para cá para dizer, olha, aqui também nós temos experiências de sistemas de cuidado. O Uruguai tem um sistema que é chamado de Sistema Nacional Integrado de Cuidados, em que eles estabelecem estratégias territoriais e comunitárias para pensar como assistir, como acompanhar as mulheres deficientes, crianças, velhas e velhos. Então, isso é interessante a gente olhar para falar que sim, é possível. É possível, mas exige uma outra forma de construir o nosso cotidiano. Eu acho que enfrentar isso é necessário. Quando a gente pensa no que vai ser o nosso futuro próximo, né, sobre a quantidade de pessoas que exigirão cuidados e que nós nos olhamos e pensamos que sou eu, é você, que vai estar precisando desses cuidados, e se a gente não constrói uma mudança efetiva, a gente vai estar estabelecendo uma realidade para as futuras mulheres mais jovens muito, muito difícil, né? Eu acho que é isso que eu concluía. Perdão, só a questão da carga mental. A carga mental se refere ao trabalho contínuo, né? A Heloísa colocou aí. Eu entrevistei uma mulher que ela dizia que ela só parava de pensar no trabalho quando ela estava na frente da televisão. Que a televisão roubava dela, naquele momento, a preocupação dela com o amanhã, com o alimento, com a comida que precisava ser feita. E aí só fala disso, né? A carga mental fala disso, desse contínuo trabalho, que mesmo quando eu estou sentada aqui, eu estou preocupada com a roupa do menino que está na máquina, com a comida que tem para fazer amanhã, se tem comida no armário, se precisa comprar. Então, só para concluir essa questão, eu acho que foi bem importante a Heloísa ter apontado.
A gente não consegue parar mesmo, né? A gente almoça já pensando que vai ser o jantar, isso no básico, assim, né? E já pensa à noite, já pensa o que é que vai ser do outro dia e já organiza a coisa de geladeira e não para, né? E a mesma questão é com o trabalho nosso, né? No trabalho, na universidade, que você faz as coisas e você já vai pensando o que é que tem que fazer, o que é que tem que dar conta do outro dia, e você da cabeça não para. E nesse período de pandemia, eu acho que a gente tem, como Heloísa diz aí, a gente tem aumentado muito essa carga, né? A gente tem intensificado bem mais, porque, para além disso, tem o cuidado com a família, as preocupações, enfim, tem todo um em volta disso. Eu queria levantar uma reflexão, e aí pegando o gancho da fala de Mônica no final, né? E aí, na fala de Maíra, quando Maíra traz a referência do pastor e que o deputado é pastor e é militar, né? E aí, o reforçar de Henrique tinha que ser pastor, mas eu acho que a gente precisa também flexibilizar essas discussões, né? A gente não pode generalizar essa discussão de que é religioso, especificamente é evangélico, que é machista, que é, né, enfim, tudo o que a gente caracteriza, que a gente não quer essa referência nos homens e nas mulheres também, né? Então, é mais nesse sentido a gente também pensar essa flexibilização. Acho que a gente também precisa se abrir e dialogar com esse outro setor também, do que é possível dialogar, né? Para a gente também não taxar pelos estereótipos e todo mundo desse nível é tudo igual, todo mundo que é evangélico é tudo igual, pensa tudo do mesmo jeito e tal. E aí Josi até faz uma referência de que ela conhece, né, pessoas que não são racistas, que não são, né, misóginos, que são evangélicos, né? Então, acho que a gente também precisa pensar nessa questão também, para a gente não botar tudo num bolo só e jogar tudo fora, menino, banheira, água e tudo, né? Eu acho que essa é uma questão interessante para a gente pensar. Uma discussão que eu queria voltar para vocês, também, o nosso horário também já está indo, a gente só tem mais 20 minutos, eu não tenho mais ninguém inscrito, pelo menos eu não vi ninguém se inscrevendo, mas uma questão que eu queria voltar para vocês, que aí vocês já fazem também as considerações e tal, é da gente pensar como a gente pode, né, refletir nessa articulação da divisão do trabalho, né, dessa corporificação, digamos assim, da mulher, né, e essa questão do cuidado, né? Que relação a gente pode estabelecer? Quando eu coloco isso, pensando, justamente, a gente tem aqui um grupo de participantes que vai de alunos da pedagogia para letras, história, matemática, medicina, enfermagem, psicologia. Então, foi bem amplo, né? Eu fiz um levantamento, eu fiz um tópico de apresentação, e nessa apresentação eles vão trazendo, né, das áreas que eles são. Tem professores da rede estadual e municipal, tem pessoas de outros estados, gente que está no doutorado, que está no mestrado. Então, assim, é amplo, sabe? E aí, uma importância dessa discussão para a atuação, né, na área de trabalho dessas pessoas futuramente, né, e alguns que já estão na área de trabalho. Então, como é que a gente pode, né, pensar e relacionar isso, né, essa questão do cuidado, como a gente pode pensar isso ampliando, como a gente pode pensar essa questão da responsabilidade do Estado, dessa discussão que o Estado faz de nos perceber a mulher como um objeto corporificado, né? Essa preocupação com o corpo, em cima da questão do domínio do corpo da mulher, nessa questão da reprodução, né? E fechando aí com essa questão da divisão sexual do trabalho, para tentar relacionar as diversas profissões também, que a gente consegue perceber, as que são colocadas aí como mais masculinas, as questões são mais femininas. Se vocês puderem trazer um pouco dessas questões aí na fala de vocês, e aí já agradeço demais a participação de vocês, a disponibilidade de estar aqui nesse dia de véspera de São João, desejar mais uma vez bom São João aí, né, onde vocês estão, né, e dizer que dancem um forrozinho, mais tarde tem muitas lives aí de forró, dança um forrozinho em casa mesmo, pelo menos para, né, a gente não passar tão batido. Eu estou bem sentida com a falta do São João, né, estou muito, como eu disse, sou sertaneja, gosto muito de São João. Então, estou bem tristezinha por não poder estar na rua dançando forrozinho, mas a gente vai ver umas livezinhas de forró para poder amenizar.
E já agradecer mais uma vez aí vocês, meninas, por passar para vocês já fazer as falas finais também. Sobre as questões que a Áurea traz, eu só queria primeiro recuperar que, quando eu coloquei lá no início sobre as diferentes formas de produzir conhecimento, o conhecimento feminista ele tem também uma intencionalidade, né? Eu acho que é interessante, eu vou falar do conhecimento feminista para dizer que quando a gente chega na academia, ele se amplia, quando a gente pensa em pensamento de gênero e outras, mas eu vou me olhar aqui enquanto feminista e pensando esse pensamento que tem um objetivo, tem uma finalidade, um propósito de transformação, né? Então, eu acho que, quando nós estamos falando do pensamento feminista, dos debates raciais, nós estamos falando de reflexões no sentido de reestruturar, de questionar o modelo social que nós temos, o modelo de sociedade. Então, acho que é interessante para nós, na área em que estejamos, fazer essas discussões, né? Ou seja, ele tem que atravessar as instituições, ele tem que atravessar a educação, tem que atravessar a universidade. Eu tenho que questionar porque na minha sala de aula não tem, de repente, dependendo da área de trabalho, da área de estudo, não tem mulheres, porque dependendo da minha área não tem negras e negros. Enfim, eu tenho que fazer esse questionamento, porque minhas professoras são todas brancas, né? Essas são questões que eu preciso colocar e que preciso refletir, e eu só ensino dessa forma, eu só posso atuar desse jeito se eu acesso, se eu faço debate e se eu busco refletir essas questões. Então, elas não são questões específicas de uma determinada perspectiva de investigação. Por exemplo, eu investigo trabalho e gênero, mas não é um conhecimento particular desse meu campo de investigação e reflexão. É um conhecimento necessário para a organização da nossa sociedade. Então, colocar isso como um ponto para a gente ir fechando. E eu não sei se... Eu acho que é isso que eu queria colocar para fechar. E falar do Estado, eu acho que é uma agenda que nós precisamos... É uma agenda em torno da qual nós precisamos incidir, né? Dentre tantas outras. Quando nós pensamos quando nós pensamos na nossa organização enquanto Estado, democracia, vida, sociedade, eu acho que a gente precisa identificar quais são as pautas que são necessárias para que nós possamos conviver, né? Para que nós possamos viver dignamente. Então, eu acho que debater cuidados é uma urgência, é uma necessidade. Se eu penso na minha família, se eu penso em mim mesma no futuro, eu preciso debater um outro modelo de organização social. Eu acho que seriam essas as questões. Agradeço o momento de trocas, agradeço a participação aí de todas e todos que estiveram aí no chat e levantando questões. Foi muito bom, né, esse momento. Mas eu queria voltar na questão do pastor Sargento, porque eu achei interessante, porque não sei se vocês lembram, no começo da minha fala eu disse que tinham 3 espaços que as mulheres tradicionalmente não ocupam de poder, né, que é o comando das igrejas, que é a política institucional e que são o comando das Forças Armadas, né. Então, essas mulheres estão presentes lá, mas não é delas o comando, né, dessas instituições. E aí eu acho interessante porque esse deputado, ele reúne ele combina, né, esses 3 espaços diferentes, né, ele é pastor, sargento e político, né, eu acho muito interessante alguém que consegue estar, né, ocupar esses 3 lugares de poder, assim. Então eu acho que quando eu penso nessa questão, eu concordo com a Áurea, assim, a gente não pode cair de nenhuma forma em um senso comum. Eu acho que o que eu estou trazendo aqui é em relação ao poder das instituições e onde essa pessoa ocupa esse espaço de poder, né? E, ao mesmo tempo, vale muito a pena problematizar que ele é um homem negro de origem periférica. Então, assim, é um cruzamento muito rico, né, para uma análise sociológica de quais são os espaços que ele ocupa e que forma que ele consegue ocupar esses espaços também, porque certamente, em sendo uma pessoa negra no Brasil, ele também experimenta o racismo, né, porque o Brasil é um país racista, então os brancos no Brasil são racistas e os negros passam por situações de racismo o tempo todo, e eu acho que é super importante pensar nessa dinâmica também, né, de como as relações se dão, para a gente perceber que às vezes as pessoas estão em relações hierarquicamente superiores e em outros momentos não, né, então ninguém ocupa uma posição fixa de sujeito, né, essas posições são dinâmicas,
Então, enquanto uma mulher branca, eu ocupo uma posição em relação a gênero, mas eu ocupo uma outra posição em relação à raça, né? Então, se eu estou hierarquicamente numa posição inferior em relação a gênero, em relação à raça, não. Então, eu acho que as posições de sujeito dinâmicas, elas precisam estar presentes nas nossas análises, né? Para as nossas análises não ficarem rígidas, estanques, né? E, ao mesmo tempo, compreender as questões estruturais, né? O machismo estrutural, o racismo estrutural, né? Que se materializam por meio dessas nossas práticas sociais, por meio do nosso cotidiano, né? Eu acho que foi a Mônica que falou do Roda Viva ontem, não sei se foi a Mônica ou foi a Áurea, e o Silvio Almeida, né, que é professor, que participou do Roda Viva ontem, ele tem um livro super importante sobre racismo estrutural, mas compreender o racismo estrutural significa olhar para as nossas práticas cotidianas, e aí eu vou para a provocação da Áurea, né, que a gente precisa olhar sobre como a divisão sexual do trabalho, a divisão de classe social e a divisão racial do trabalho se materializam nas nossas vidas e nos nossos locais de trabalho, nas nossas áreas de trabalho, né? Então, concordando com a Mônica, né, isso é uma pauta transversal que atravessa todas as nossas relações. Ela está dentro de casa, mas ela também está fora, está na rua, está o tempo todo, né? Então, tem uma colega minha lá da UFBA que fala que quando a gente põe as lentes de gênero, a gente não consegue mais tirar, porque a gente fica olhando o mundo inteiro já com essas lentes, né? E a gente não pode dizer o mesmo em relação à branquitude, né? Porque as pessoas brancas no Brasil dificilmente se percebem racializadas, que é uma provocação que a Mônica traz também, né? Se a gente tem que pensar sempre em termos relacionais, né? Um existe em função do outro e o outro existe em função do um, né? É essa relação que legitima essa existência das hierarquias. Eu nunca vou esquecer uma pesquisa que um estudante da graduação da UFBA fez, que ele compartilhou numa das minhas aulas, um estudante de geografia, que ele foi nas áreas nobres de Salvador com um folheto do censo, e perguntando qual era a raça para as pessoas brancas. E as pessoas brancas, a maioria ficava surpresa, porque elas não se entendiam como racializadas, né? Não sabiam o que responder. E, enfim, então acho que essa questão das relações estruturais, a gente tem que olhar para o mundo todo com essa lógica da transversalidade dessas relações, né? Então isso vale para os nossos locais de trabalho, para as nossas áreas de atuação, que é o que eu acho que é um pouco a questão que a Áurea traz, né? E, no mais, assim, só quero agradecer, foi ótimo, gente, e eu acho que se a gente está pensando em hierarquia, né, se a gente está pensando em estrutura, se a gente está pensando em opressão, a gente está pensando também que essas coisas são construídas, e se elas são construídas, elas podem e devem ser desconstruídas. Então, acho que a gente tem que pensar nas dinâmicas pelas quais elas se mantêm justamente para transformar essas dinâmicas, né? Para que a gente possa ter uma sociedade que não seja mais estruturada pelo racismo, pelo machismo, pela LGBTfobia, né? Pela desigualdade de classe. Então, fica aqui esse desejo, né? Para que pós-pandemia ou durante a pandemia já a gente consiga modificar as nossas práticas sociais. Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Só lembrar, na próxima terça-feira, o nosso encontro é sobre pandemia, né, violência contra as mulheres, patriarcado e pandemia, com a professora Vânia, da USP, e Laina, que é da ONG Tamo Juntas, da Bahia também. Então, a gente vai estar juntas nesse diálogo também, né, trazendo um pouco mais, ampliando um pouco mais essa discussão da violência contra as mulheres nesse momento de pandemia, e também trazendo essa relação do patriarcado, né? Aprofundando mais essa discussão. Meninas, muitíssimo obrigado mesmo, né? Foi bem interessante essa troca. Eu acho que a gente, cada encontro, a gente tem conseguido ampliar mais as discussões, né? Tem muitas questões também que são colocadas e deixam na reflexão, né? Que é uma das coisas que eu tenho dito para as participantes e os participantes. A ideia aqui não é a gente acabar a discussão aqui mesmo, é a gente iniciar esses questionamentos, né?
as perguntas, a gente sair daqui com questionamentos se pensando, né? E aí, nessa perspectiva, sim, de mudar a nossa prática social, a nossa prática profissional, a nossa prática acadêmica, numa perspectiva de uma sociedade diferente, né? Diferente, que nos acolha, que acolha as mulheres, que acolha os LGBTs, as negras, os negros, as indígenas, as quilombolas, enfim, as pessoas com deficiência, ou seja, essa amplitude de mundo que somos nós, né? E a gente precisa se olhar e se identificar nos outros, né? E a gente vai vendo que as diversas falas aqui, a gente vai começando a se perceber. E isso é interessante, né? E muitíssimo obrigado. Beijão para vocês. Valeu, valeu. Tchauzinho.